Atualidade. Política de A a Z, com Mário Flávio. Oferecimento, Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z. Mário Flávio já está conosco, né, Renata? E a gente começa aqui com uma informação de última hora. O Supremo Tribunal Federal publicou o acórdão do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 6 envolvidos na trama golpista. Então, o que temos agora? Com o acórdão publicado, abre-se o prazo a partir de amanhã para novos embargos de declaração, que são os recursos cabíveis nessa etapa. Como os primeiros recursos foram negados por unanimidade, vai caber ao ministro relator, o ministro Alexandre de Moraes, caso ele receba eventuais recursos, avaliar se os recursos são cabíveis ou se são apenas protelatórios, só para levar o julgamento mais adiante. Então ele, monocraticamente, vai decidir se os recursos vão ser analisados ou se vão ser rejeitados. Isso a partir da segunda-feira. De amanhã até domingo é o prazo para os advogados entrarem com novos recursos. Na segunda-feira, o ministro decide se leva adiante eventuais recursos ou se rejeita os recursos. A partir de segunda, então, ele pode declarar o trânsito em julgado, o que significa que teria encerrada toda a etapa de recurso, o julgamento estaria confirmado e então o ministro Alexandre pode comunicar a execução penal, ou seja, ele pode comunicar o início da execução da pena. Então, a partir de segunda-feira, o ex-presidente Jair Bolsonaro pode ser preso. Mário Flávio. Isso mesmo, e ontem, inclusive, senadores, bolsonaristas foram até a Papuda, fizeram um vídeo lá sobre o que eles pensam a respeito disso, e a expectativa cresce aí a respeito dessa história. Então, até a próxima segunda-feira, pelo menos aí, Bolsonaro não vai para a prisão, saindo da prisão domiciliar. Como o recurso vai ser analisado por Alexandre de Moraes, então provavelmente ele deve rejeitar esses recursos, já que ele vem rejeitando todos os pedidos da defesa aí no que diz respeito a recursos dessa questão envolvendo Bolsonaro. Vamos aguardar os fatos. Olha, na política local, ontem tivemos mais uma troca de farpas entre a governadora Raquel Lira e o presidente da Assembleia, Álvaro Porto. Primeiro, Raquel chamou os deputados da base para um almoço e explicou que algumas emendas parlamentares, que devem ser votadas talvez hoje ou não na Assembleia, elas deixariam o Estado em uma situação difícil financeiramente falando. Lembrando que hoje deve tramitar na Assembleia também aquele empréstimo de 1 bilhão e pouco, que a governadora estava aguardando ser votado. O presidente da Assembleia anunciou que ele deve ser votado hoje. Então, a governadora também pediu que alguns projetos sejam rejeitados, como, por exemplo, a isenção de IPVA de motos até 160 cilindradas. A governadora disse que esse projeto é inconstitucional e pode trazer prejuízos aí para os municípios também que recebem parte desses recursos. Logo após a fala da governadora, o presidente da Assembleia, Álvaro Porto, emitiu nota com críticas à governadora e dizendo que a Assembleia deve ter autonomia a respeito disso. Então vai ser um dia hoje de muitos embates na Assembleia Legislativa, com certeza, mais uma vez envolvendo aí a governadora e o presidente da Assembleia, quem diria, Vitor e Renato, os dois que eram aliados desde a primeira ordem, lá no primeiro turno da eleição de 22, e hoje estão as turras aí um com o outro, sempre que Raquel fala alguma coisa, Álvaro Porto vem em rebate, enfim, vive esse dilema aí na Assembleia. Hoje, aqui na Câmara Municipal de Caruaru, vai ser apresentado o requerimento da CPI das multas. Inclusive o delegado Lessa, que é vereador, líder da oposição, gravou um vídeo ontem para o nosso colega Adielson Galvão, explicando um pouquinho de como vai funcionar essa história. Vamos soltar aqui um trecho do vídeo. Boa tarde, nós vamos apresentar, Adielson, o nosso pedido de CPI. A gente vai apresentar a CPI e também convocamos a população para que vá com as multas aplicadas. Não esqueça de levar o seu documento do veículo, o documento da CNH e também a notificação de autuação de infração e a notificação de imposição de penalidade para que a gente faça. Pronto, então está aí a confirmação, Vitor e Renata. Isso não quer dizer que a CPI vai ser aberta hoje, tá? Ele apresenta o requerimento da CPI com os argumentos. A partir daí, tem que ter a assinatura de 8 vereadores para que a CPI seja instalada. E também depende muito de como o presidente da Câmara, o Bruno Lambreta, ele vai conduzir esse trâmite, já que todo o poder legislativo, o presidente da Câmara é que determina a pauta de como ela vai andar.
Se o delegado Eric Lessa conseguir a assinatura de 8 vereadores para a abertura da CPI, aí a partir daí começa a indicação do presidente da CPI, do relator e dos membros dessa CPI. Ele também convocou a população para ir hoje à Câmara Municipal, então a expectativa é que um público hoje interessante compareça lá, já que ele está pedindo, quem levou multa e acha um absurdo, vá hoje à Câmara Municipal. Então deve receber um grande público. Né? Hoje vamos aguardar, a gente vai acompanhar a cobertura disso e vamos saber, né, se nos bastidores a gente vai fazer uma contagem lá para saber se tem ou não assinaturas. Eu conversei com alguns vereadores que não pretendem assinar e outros que estão em dúvida ali sobre se assina ou não essa CPI das multas. E hoje também, Renata e Vitor, às 6 horas da noite, né, quase em paralelo à sessão da Câmara Municipal, a Prefeitura de Caruaru lança o evento chamado Caruaru Natal Iluminado. Esse é um evento da Secretaria de Serviços Públicos e vai ser às 5 horas, né, da tarde, na hora da sessão que vai estar acontecendo lá na Câmara Municipal, no Monte Bom Jesus. Então a Prefeitura de Caruaru reunindo convidados e pessoas lá para que possam apresentar esse projeto Caruaru Natal Iluminado. O que chama a atenção é que é um projeto da Secretaria de Serviços Públicos, né, Renata? Do nosso querido Vital Florencio, que é o secretário, e vai apresentar detalhes sobre o que é esse projeto e como vai ser esse projeto, que deve ser ponto de iluminação que a cidade deve receber durante o Natal. A gente já vê na estação ferroviária alguns pontos, também lá no centro da cidade, no Marco Zero, e vamos saber se vai ter alguma coisa também no próprio Monte Bom Jesus, né, que é um local tradicional para vocês que moram aqui há algum tempo, né, e não acompanham a cidade feito a gente de criança, Renato e Vitor. Acontece a tradicional queima de fogos do Ano Novo, e lá no Monte Bom Jesus, e antigamente, quando a cidade era menor, né, apagavam as luzes e ficavam só os fogos, ficavam iluminando a cidade de Caruaru. Hoje isso não pode mais, né, por questões de segurança, a cidade cresceu muito e tal, não pode fazer isso mais. Mas enfim, então 2 movimentos hoje, um oposicionista na Câmara Municipal, com a situação da CPI que eles vão pedir para ser assinada, ser criada, e, ao mesmo tempo, a Prefeitura de Caruaru lançando esse projeto Caruaru Iluminado, né, Renata? Então, 2 movimentos aí, onde oposição e situação acontecendo na mesma hora. Amanhã a gente vai repercutir os 2, é claro, aqui no Manhã Cidade. A nota da Secretaria diz que são 20 localidades, né, na Serão zona iluminadas. urbana e rural que vão ser iluminadas. Então, pronto. Vamos ver quem vai levar mais gente, quem vai repercutir mais. Se é o movimento da oposição na Câmara ou se é o movimento do governo lá no Monte Bom Jesus. Como diz nosso querido professor Marco Aurélio, a conferir. Amanhã a gente traz então. Mário Flávio, obrigado, Mário. Até amanhã. Valeu, Vitor, Renato, um abraço para vocês. Manhã Cidade. Política de A a Z com Mário Flávio. Oferecimento: Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Manhã Cidade. Daqui a pouco